Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu irmão, minha irmã que cultuou a Deus conosco nesse domingo pela manhã. Fomos extremamente abençoados pela palavra do pastor Fausto. Eu sou o pastor Ronaldo, eu estou aqui na presença do meu amigo pastor Alexandre. Boa tarde, pastor Alexandre. Boa tarde, é um privilégio estarmos juntos aqui nessa tarde. Amém. E eu tenho certeza que você fez algumas perguntas, algumas considerações e a gente vai dialogar sobre isso agora. Eu passo a bola para a Milena. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, pastores. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, continuo conectada com vocês aqui no nosso chat, né? O culto foi realmente uma bênção, pastores, e tivemos vários momentos até muito emocionantes com a participação ali do coral mais bonito da igreja, né? Que é o coral do CCH. E uma palavra também muito especial do nosso querido pastor Fausto. E tivemos, sim, alguns comentários assim durante o culto. Eu queria trazer aqui um comentário bem interessante do Marco Nitron. Ele colocou assim, ó: envio o meu fraternal abraço a todos os amados pastores que compõem o colendo conselho da PIB do Recreio. Que honra! Que português! Parabéns! Também tivemos vários irmãos saudando, dando parabéns. A Igreja Digital também está em festa hoje, pelos pastores abençoados que nós temos aqui. Também o André Luiz colocou: oro por todos os pastores e por todos os líderes de departamentos e células que não são pastores, né? Mas em algum nível estão ali liderando pessoas. A Janete mandou um abraço para o pastor Fausto, várias pessoas falando que estavam com muita saudade de ouvi-lo. E eu queria, assim, para a gente começar esse bate-papo, como a gente teve ali um momento muito tocante com a participação hoje do CCH, que os pastores trouxessem, mais uma vez, reforçando para quem está na Igreja Digital. Inclusive, nós tivemos pessoas, pastores, pedindo o link do CCH para manter contato, porque tem um parente, tem uma pessoa, e ali eu coloquei o link para as pessoas. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da importância desse trabalho da Igreja do Recreio Digital e como que as pessoas podem ter acesso a isso. Fala, pastor. É um privilégio para a gente, né? A gente ter uma igreja tão dinâmica e uma igreja que atua em todas as frentes, né? Sendo igreja de verdade, né? E a gente percebe que essa atuação no CCH, ela tem feito a diferença na vida de muitas e muitas famílias, centenas de famílias. E é um momento de muita dor. Para a família que vive uma situação de um dependente químico, é um momento de muita dor. Adoece não só o dependente, mas adoece também, né, pastor Arnaldo, a família, porque sofre essas dores provenientes desse sofrimento que ela vê um ente querido passando. E a gente perceber que a nossa igreja faz diferença em centenas de famílias, em milhares de pessoas, né? Isso é muito gratificante. A gente poder ver a nossa igreja atuando, além do CCH, atuando no Casa Cap, com distribuição de toneladas de alimentos semanalmente. É uma igreja viva, sem palavras para dizer o quanto a nossa igreja é relevante, né? E glória a Deus pela vida do nosso pastor Célio e pastor Wander, que tem disponibilizado a nossa obra para um efetivo evangelho. Um evangelho que vai a outras pessoas, tanto no nosso arredor, aqui do Rio de Janeiro, no Recreio, quanto em outros países. É um privilégio poder fazer parte de uma igreja dessa. Verdade, pastor. Todas as vezes que eu vejo o coral, esse coral mais bonito da nossa igreja, a gente se emociona, eu fico ali com lágrimas nos olhos, porque quando eu lembro do meu passado, eu participei, infelizmente tive uma vida pregressa nas drogas e no álcool. E quando eu olho para aqueles verdinhos ali em cima do púlpito, no palco, eu fico extremamente tocado, porque Jesus entrou na vida de milhares e centenas de pessoas, e na minha, me resgatando dessa vida, e eu fico muito emocionado. E saber que a igreja faz um trabalho tão lindo nessa área, eu fico também tão feliz e gratificante. E o interessante é que a nossa igreja, ela não se preocupa apenas, isso já seria de grande louvor, se preocupar com aquele que está sendo
cuidado e tratado das drogas, dos vícios, mas a igreja também se preocupa, tem uma equipe que se preocupa com os familiares, como você bem falou. Então é um trabalho muito integral e muito sistêmico, e a gente fica muito feliz de participar de uma igreja tão viva, pujante, que se preocupa em tantas áreas da nossa vida. Amém, pastores. É ser igreja, é viver o evangelho, né? E eu queria dizer para você que está aí com a gente no chat, que eu coloquei mais uma vez aí o link da parte do site da nossa igreja, que você pode saber mais e pode acessar também, manter contato com o nosso CCH. Se você tem algum parente, um conhecido, ou se você é familiar, né, de uma pessoa que lida com esse tipo de situação, você pode manter contato, pode entrar nesse link e se informar que com certeza a Igreja do Recreio está aqui para servir, né? Servir e cumprir o Evangelho de Cristo na Terra. Irmãos, falando um pouco agora dessa parte que a gente está celebrando o Dia dos Pastores, e mais uma vez parabéns aqui para os pastores. Se eu não falei, falo. Se eu já falei, falo de novo, porque eles merecem. Eu queria perguntar para os pastores assim, porque muitas pessoas ficam pensando, ser um pastor. Mas o que significa na prática, no dia a dia? A gente teve até um irmão aqui, porque o pastor Fausto falou sobre isso, né? Sobre a questão da aposentadoria, da junta, né? Para o bem-estar dos pastores e tal. Mas para muita gente isso é algo transparente. Então teve até um irmão aqui que perguntou assim, existe pastor aposentado? Então, na prática da vida, da igreja, do ministério, o que significa ser pastor? Como é o dia a dia, a rotina, as funções, né, de um pastor na nossa denominação batista? Ser um pastor é efetivamente servir. É ser um servo. Quando eu fui ordenado pastor, me questionaram. E aí, pastor? E agora? Agora é servir mais, eu já servia antes. Agora sirvo com a responsabilidade de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, né? Ser um líder, mas não é um líder para ser servido. É um líder que possa ser relevante na vida de outros e servir. Ser pastor é visitar, ser pastor é lidar em momentos de profunda dor, como num funeral, como numa visita hospitalar, em que a única coisa que pode dizer é que haja dependência de Deus e você entrar ali naquela realidade, naquele universo e ser bênção de Deus naquele meio. E o pastor Fausto falou aqui, né, da questão dos sofrimentos que Paulo viveu. Foram os sofrimentos exteriores, mas existem também na vida do pastor os sofrimentos interiores. Lidar com conflitos, solucionar conflitos, né? Ser um mediador em conflitos e poder ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes essa atuação ela leva a sofrimentos interiores que muitas vezes não são vistos, né? E muitas pessoas não consideram isso por conta de achar que o pastor, na realidade, ele seria um super-homem, né? E não somos super-homens. Nós somos seres humanos, como o pastor Fausto falou, como outro qualquer, e que prioriza o serviço na casa de Deus, na obra de Deus, o serviço a outras pessoas, né? E nós precisamos também de cuidados, nós precisamos também ser considerados para, como o pastor Fausto falou aqui, as palavras de Paulo, não seja gemendo, né? Mas que a gente possa servir em amor, e parte disso é o que ele falou, do engajamento congregacional. Quando existe o engajamento congregacional, as coisas ficam mais fáceis, né? E glória a Deus pela Igreja do Recreio física e pela Igreja do Recreio digital, que são vocês. Por esse engajamento congregacional, nós glorificamos a Deus, porque isso torna tudo muito mais fácil mesmo, né, pastor Ronaldo? Amém, é verdade. Eu só endosso dizendo que o que é ser pastor numa comunidade batista, na Igreja do Recreio, eu gosto sempre de dizer o seguinte:
aquele momento que a gente vê ali da pregação, os 40 minutos da pregação, é a cereja do bolo do ministério pastoral, porque se você vier aqui na nossa igreja, segunda-feira, vão ter muitas pessoas trabalhando, os pastores todos trabalhando, atendendo, cuidando de pessoas, cada um dentro dos seus departamentos e ministérios. São 20 pastores ordenados no nosso conselho, pastores e pastoras, ou seja, é uma vida muito dinâmica. E o que muitas vezes um membro só vê é o pastor pregando. Se ele prega bem ou se ele prega mal, a gente faz juízo de valor da vida dele, mas a gente não vê o que o pastor faz de segunda a sábado, por exemplo. E tem muito trabalho, é muito serviço, e a gente faz isso porque nós amamos o Senhor Jesus, e se Ele nos chamou para fazer isso, quem somos nós para negarmos esse tão lindo chamado? E eu queria corroborar as palavras do pastor Ronaldo e glorificar a Deus, porque a Igreja do Recreio, ela tem dezenas de pastores que são homens de Deus extremamente relevantes e que não fazem parte do conselho pastoral, mas estão aqui, circulando na igreja, atuando em áreas aqui, e homens de Deus que nós, pastores do conselho, aprendemos muito com eles e os consideramos muito. Obrigado pela vida de vocês, obrigado pelo que vocês têm feito pela Igreja do Recreio. Para nós é um privilégio termos homens e mulheres de Deus, pastores, atuando aqui na nossa igreja, em células, em ministérios. Glória a Deus, nós glorificamos a Deus pela vida de cada um deles. Glorificamos a Deus. Quero glorificar também a Deus aqui juntamente com os pastores, pela vida de vocês, também pela vida de todos os pastores aqui da Igreja do Recreio. Realmente é uma igreja que é uma bênção. Os pastores são acessivos, humanos, cheios da presença de Deus em todos os momentos, não só quando eles estão pregando. Então, assim, parabéns para cada pastor e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês são muito especiais. Para a gente finalizar, antes da gente fazer a nossa oração final, eu só queria abrir aqui um momento para que vocês, que são pastores já, dessem uma palavra, porque talvez a gente tenha pessoas aqui que estão aqui conosco no chat que têm um chamado, que têm um coração ardendo por esse ministério. Então, assim como Paulo ali com Timóteo, né, trazer uma palavra de incentivo e uma orientação para essas pessoas, pastores. Amém. Bem, o pastor Fausto deu uma série de conselhos gratificantes, e uma delas que chamou muito a minha atenção foi sobre, quando ele falou da perseverança nas aflições, sobre a humanidade pastoral. O pastor Alexandre destacou aqui que nós somos humanos, né? Nós somos de carne e osso, nós não somos super-heróis, não sabemos mais do que os outros. Então essa humanidade, ela é muito importante. Você que, de repente, Deus está ardendo, fazendo arder no seu coração esse chamado para servir mais, e até mesmo como ministro de Deus, um pastor, entenda que você vai precisar ser humano de fato e de verdade. Não existe capa de super-heróis, não existe auréola de santo aqui em nós. Então é uma vida com o pé no chão, chão de fábrica, servindo, orando e fazendo aquilo que é vontade, aquilo que é o propósito que Deus te chamou, te vocacionou. E para finalizar as minhas palavras, eu gosto sempre de dizer sobre 3 grandes etapas que nós pastores passamos nesse processo de chamado. Primeiro é uma chamada interna. Esse chamado vai arder, vai brotar dentro do seu coração alguma hora. Talvez esteja ardendo aí, Deus está me chamando, e você sente arder essa vontade de fazer algo a mais. Depois disso, você vai precisar passar por um período de preparação, um seminário, serviço na igreja, ou seja, é um tempo longo de preparação, e Deus vai forjar seu caráter. E como a cereja do bolo, na terceira etapa, é quando a igreja reconhece isso. É quando seus líderes, seus pares, sua igreja, ela impõe as mãos sobre você e fala: está aprovado, queremos te chamar para dentro do conselho, do pastorado, enfim. Então essas 3 etapas, passar por elas é muito importante. Tem muita gente que sente arder no coração, mas não quer passar pela preparação, não quer ter a imposição da mão dos líderes. Então é importante que esse tripé esteja muito bem engrenado para que o chamado seja mais efetivo, verdadeiro e real. É isso mesmo. Amém, amém. Bom, então a gente, para finalizar, eu gostaria de pedir aqui ao pastor Alexandre que fizesse uma oração aqui
para agradecer ao Senhor e também para que você tenha uma semana abençoada, né? Que Jesus continue te abençoando, te guiando e que domingo que vem a gente esteja junto aqui de novo para a honra e glória do Senhor. Um beijo, foi muito bom cultuar aqui com vocês, pessoal. Pastor Alexandre, por favor. Quero agradecer aqui, pastor Ronaldo. A gente está junto aqui, para mim é um privilégio, tá, pastor? Bom, pastor Ronaldo é uma referência para nós aqui na igreja aqui. E feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesse domingo, na tua casa, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar aqui, Senhor, para te glorificar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que cultuou, Senhor, online conosco e que estão em suas casas, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um deles, suas famílias, Senhor, aqueles que lhes são preciosos, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha como intervenção divina sobre a vida dos enfermos, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade na área da saúde, Senhor. Ô, Pai, vem com a tua cura. Ô, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de cada um que está atravessando essa dificuldade, Senhor. Aqueles que estão vivendo, Senhor, conflitos no seu lar, Senhor. Queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor, que haja compreensão, que haja empatia, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja perdão, Senhor, que haja restauração vinda de Ti, Senhor. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos nessa tarde, Senhor, e te pedimos, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, Senhor, e que possamos retornar no culto das 19 horas, Senhor, para permanecer te glorificando e te adorando, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado pelo privilégio que temos de servir. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.